Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, professor Guilherme Dourado aqui, detonando todas as questões de direito tributário da primeira fase do OAB, certo? Unidade de hoje, crédito tributário. Aqui a gente vai estudar lançamento e constituição do crédito tributário, as hipóteses de suspensão do crédito tributário, quando suspende a exigibilidade do crédito, a sua extinção e as suas hipóteses de exclusão. Então vamos lá. Questão de número 81. Vou colocar aqui a caneta. Questão de número 81. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo, de instrumentos musicais, sujeitos à incidência do ISS, deixou de recolher o tributo incidente sobre o fato gerador consumado em janeiro de 2013. Então, o fato gerador, janeiro de 2013, quando a alíquota era de 5%. Então, em janeiro de 2013, a alíquota desse ISS era de 5% sobre o total oferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25%. Em 30 de agosto de 2013, ou seja, no mesmo ano, o município credor aprovou uma lei que reduziu a alíquota para 2% sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais e reduziu a multa pelo inadimplemento, que passou a ser de 10% sobre o ISS devido e não pago. Em fevereiro de 2014, o que aconteceu? O município promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte o montante de R$25 mil. Desses 25 mil, 20 mil é de imposto, 5% sobre 400 mil, ou seja, aqui ele usou ele utilizou a alíquota vigente na data do fato gerador, e 5 mil a título de multa pela falta de pagamento. E ele se utilizou da multa de 25%, que era a multa devida também na época da data do fato gerador. O que é que a gente viu, pessoal, em relação a esses dois? A alíquota eu vou aplicar qual? A mais recente, que é menor, ou a alíquota da data do fato gerador? Em relação à alíquota, nós vimos que sempre você vai utilizar a alíquota vigente na data do fato gerador. Já em relação à multa, o que é que vai acontecer? Na data do fato gerador, a multa era de 25%. Só que, posteriormente, ela foi reduzida para 10%. Ora, se a multa era de 25% e foi reduzida para 10%, isso é ou não é mais benéfico para o contribuinte? É mais benéfico. E a gente viu que, em relação à multa, nós vamos utilizar ou a lei da data do fato gerador ou a lei mais recente, dessas duas, a que for mais benéfica. Então, nesse caso aqui, está correto a cobrança dessa alíquota, porque a alíquota é a da data do fato gerador e ela não varia. Mas está incorreta a cobrança dessa multa de 25%. A multa teria que ser apenas de 10%. Vamos lá para as alternativas. A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Está correto em relação ao imposto, mas não está correto em relação à multa. B. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto como em relação à multa. Errado. Está incorreto em relação à multa, mas está correto em relação ao imposto, tá? Não vamos usar a alíquota nova de 2%. Tributo, a gente usa a alíquota da data do fato gerador. C. O lançamento está correto em relação à multa. Não, por quê? Porque ele utilizou a multa antiga quando deveria ter utilizado a multa nova. D. O lançamento está correto em relação ao imposto, porque cobrou 5%, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o valor do ISS. Gabarito, portanto, letra D. Questão 81, letra D de dado. Questão 82. Certo contribuinte foi notificado em 30 de outubro de determinado ano para o pagamento de tributo sem que a lei ou notificação tenha determinado o vencimento daquela obrigação. Então, olha só, nessa situação o vencimento ocorrerá. Pessoal, questão tranquilíssima, olha só. A lei não disse quando é que tem que haver o pagamento. Só que a lei não precisa dizer, ficou bem tortinho, né? Só que a lei não precisa dizer, porque o próprio CTN fala o seguinte, salvo disposição em sentido contrário, o prazo para pagamento do tributo é de 30 dias. Ponto. Se a lei quiser colocar um prazo maior, pode? Pode. Se quiser colocar um prazo menor, pode? Pode também. Se não falar nada, prazo de 30 dias do CTN. Então foi notificado em 31 de outubro do ano, vai pagar quando? Vamos começar de baixo para cima, tá? Porque esse aqui exige um cálculozinho, vamos deixar para depois. Em qualquer data, desde que não ultrapasse 31 de outubro do ano seguinte. Ele vai ter um ano para pagar esse tributo? Não, né? 30 dias apenas. C. Em qualquer data, desde que anterior a 31 de dezembro daquele mesmo ano.
ele não tem todo o exercício financeiro para pagar. Tem apenas 30 dias. B, na data do vencimento dos outros impostos cobrados pelo mesmo ente da federação, por aplicação da analogia. Isso não é caso de aplicação de analogia. Então, quando é que vai vencer? Vai vencer justamente no dia 30 de novembro do mesmo ano, independentemente do vencimento dos outros tributos cobrados pelo mesmo ente. Questão 82, gabarito letra A. Questão de número 83. Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado X parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento, tá? Mas não de uma lei específica para parcelamento de débitos tributários do devedor em recuperação judicial. Diante desse caso, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a empresa estava em recuperação judicial, o CTN determina que deve haver uma lei específica, ou pode pelo menos haver uma lei específica para parcelamento do devedor em recuperação judicial, só que o Estado não tinha. Se ele não tinha, o que é que aconteceu? Será que ele ficou sem parcelamento? Vamos ver. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A. O parcelamento não pode ser concedido caso ainda exista lei específica estadual que disponha sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Pessoal, ele não vai ser prejudicado de perder o direito ao parcelamento só pelo fato de ele estar em recuperação judicial e não ter lei específica para ele, certo? B. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Perfeito, gabarito, então, letra B. Ele vai ter direito? Vai. Qual vai ser o prazo para pagamento? Qualquer um prazo que não seja inferior ao concedido pela lei federal, tá? C. Parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros. Em regra, não, tá? Parcelamento não exclui nada, nem incidência de juro, nem incidência de multa. Questão 83, gabarito, letra B. Questão de número 84. No final do ano de 2018, o município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Então, foi gravemente afetado. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o município X, aprovou uma lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento do IPTU no ano subsequente, em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha só, IPTU é um tributo municipal? Vem uma lei estadual para conceder moratória, conceder uma suspensão do crédito tributário de um tributo municipal. Pode ou não pode? Não pode, pessoal. Tributo municipal, quem é que legisla? O município. Tributo estadual, quem é que legisla? O Estado. Então, cada macaco no seu galho. E tem A. Lei ordinária não é espécie normativa adequada para a concessão de moratória. Falso. Até é lei ordinária, só que não deveria ser uma lei ordinária estadual, teria que ser uma lei ordinária municipal, porque afinal a gente está tratando de um tributo municipal. B. Lei estadual pode conceder moratória de IPTU em situação de calamidade pública ou guerra externa em sua iminência. Pessoal, sempre falar de guerra, associe com a União, tá? Então o Estado não tem nada a ver com a guerra. Segundo, não pode de forma alguma lei estadual conceder moratória de IPTU. É inadmissível. Viola a autonomia desse ente municipal. C. Lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de IPTU. Pronto, gabarito, letra C. Aqui, quando tem nenhuma hipótese, o pessoal às vezes se assusta, mas é isso mesmo. O Estado não pode se intrometer nos tributos municipais. D. Referida moratória somente poderia ser concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual. Errado da mesma forma, tá? Questão de número 84, gabarito, letra C. Questão 85. Devido à crise que vem atingindo o Estado Y, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do IPVA. Por meio de despacho administrativo autorizado por lei, perdoou débitos de IPVA iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, ele prorrogou o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Pessoal, essa prorrogação de pagamento, facilitação de pagamento, tudo isso, pessoal, é moratória, a gente chama de moratória. E perdão de dívida é o que, pessoal? Remissão. Então, que institutos foram esses que foram utilizados? Remissão e
moratória. Gabarito da 85, letra C de casa. Questão de número 86. Pessoa jurídica ABC verificou que possuía débitos de imposto de renda e decidiu aderir ao parcelamento por necessitar de uma certidão de regularidade fiscal para participar de uma licitação. É chamada certidão positiva com um efeito de negativa. Que ela diz, o cara está devendo, daí positiva, mas como está suspenso o crédito, vai ter o mesmo efeito de uma negativa. Se está suspenso, eu não posso cobrar, tá? Após regular a adesão ao parcelamento e diante da inexistência de qualquer outros débitos, o contribuinte apresentou requerimento para a certidão. Com base nessas informações, o fisco deverá: A. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de extinção do crédito. Parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário. B. Indeferir o pedido, pois a certidão somente poderá ser emitida após o pagamento integral. Falso, pessoal. Certidão positiva com efeito negativo é justamente, uma das hipóteses de emissão dela é justamente a hipótese de suspensão do crédito tributário. C. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Gabarito, portanto, letra C. D. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de exclusão do crédito tributário. Só temos duas hipóteses de exclusão, isenção e anistia. A isenção perdoa o tributo, a anistia perdoa a multa. Pronto, só isso. Questão 86, gabarito, letra C de casa. Questão de número 87, pessoal. Após ser intimada da lavratura de um auto de infração visando a cobrança de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a nossa famosa COFINS, nos últimos 5 anos, a pessoa jurídica XYZ verificou que o tributo não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Só que como ela irá participar de uma licitação, essa pessoa jurídica em questão vai precisar de uma certidão de regularidade fiscal. No caso, certidão positiva com efeito de negativa. Também chamada, né? Certidão positiva com efeito de negativo. Na hipótese, considerando que o contribuinte não possui outros créditos, assinale a opção correta. Então, olha só, vamos repetindo aqui, né? Após ser intimado, nos últimos 5 anos, ofereceu impugnação ao auto de infração, ou seja, ele entrou com reclamação administrativa. Beleza. A impugnação ao auto de infração exclui o crédito tributário, sendo possível a emissão de certidão positiva com efeito negativo. A gente acabou de ver o que é que exclui o crédito tributário: isenção e anistia. A anistia dispensa o pagamento da multa, a isenção dispensa o pagamento do tributo. A impugnação do auto de infração vai suspender o crédito, mas não exclui. B. A impugnação do auto de infração sem o pagamento do crédito impede a emissão da certidão. Pessoal, não precisa pagar. A impugnação administrativa é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. E o que suspende a exigibilidade do crédito autoriza a emissão dessa certidão aqui, tá? C. A pessoa jurídica somente terá direito à certidão positiva com efeito de negativa caso realize o depósito do montante integral. Pessoal, depósito do montante integral também é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito, certo? Só que não é a única. Se ele não tivesse feito a impugnação administrativa, ele podia tentar fazer esse depósito e com esse depósito conseguir a certidão. Mas como ele já fez a impugnação administrativa, ele não precisa mais fazer esse depósito. Por quê? Porque a impugnação administrativa por si só já suspende a exigibilidade. Item D. A impugnação do auto de infração suspende a exigibilidade do crédito, sendo possível a emissão da certidão. Gabarito, letra D de dado. Questão de número 88. O empresário consulta um escritório de advocacia sobre a possibilidade de a sociedade da qual é administrador participar de uma licitação, sendo certo que, para tal, terá que apresentar uma certidão demonstrando a inexistência de débitos fiscais com o governo federal. Ele informa que a sociedade foi autuada pelo não recolhimento do imposto de renda e a defesa administrativa apresentada no prazo não foi apreciada pelo órgão competente, ou seja, está devendo, mas fez a defesa administrativa, ele fez a impugnação desse lançamento. Considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que a sociedade não poderá participar da licitação pela existência de crédito tributário vencido e não pago. Ele pode participar, por quê? Porque apesar de existir um crédito tributário, ele encontra-se suspenso, por quê? Porque houve uma impugnação administrativa. Então, a gente já sabe que ele pode participar.
B. Poderá participar da licitação, pois o crédito tributário está com exigibilidade suspensa. Perfeito. C. Poderá participar da licitação somente após a defesa administrativa ser analisada. Não, até que seja avaliado, fica suspenso. D. Somente poderá participar de licitação se depositar o valor do crédito tributário. Muita atenção com esse depósito, tá, pessoal? O depósito, sim, suspende, mas ele não é a única forma de suspender. Essa defesa administrativa também tem capacidade de suspender o crédito. Então, gabarito, letra B de bola. Questão de número 89, pessoal. O fisco do Estado X lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica Y para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa. Ok. O fisco do Estado X lavrou auto de infração contra a empresa, pessoa jurídica, para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre matriz e filial, entre a mesma pessoa jurídica, então, ambas localizadas no referido estado. A empresa Y impetrou também, então, mandado de segurança, objetivando ver reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS naquela operação. Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode validamente ser objeto do pedido liminar formulado pela pessoa jurídica Y. Opa! Pessoal, o que é que pode ser objeto de pedido liminar? Vamos pelas alternativas. A extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário não pode ser feito liminarmente, pessoal. Somente com a decisão terminativa. Exclusão também não. Constituição do crédito tributário também não, que isso aqui é o lançamento. Suspensão da exigibilidade. Perfeito, gabarito, letra D. Uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade é justamente, tutela antecipada e liminar. Tranquilo, pessoal? Questão 89, então, gabarito, letra D. Questão de número 90. Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e vem efetuando o pagamento conforme deferido. Então, ele conseguiu o parcelamento. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal para a cobrança do referido tributo. Nos embargos do devedor, o contribuinte poderá alegar o quê? Olha só, se ele está parcelando, significa que o crédito está com exigibilidade suspensa. Se ele está com exigibilidade suspensa, ele não pode ser exigido agora. Se não pode ser exigido agora, não pode entrar com ação de execução fiscal agora. Então, bora lá. Poderá alegar o quê? A carência da execução fiscal em face da novação da dívida que teria perdido sua natureza tributária pelo parcelamento. Falso, tá, pessoal? O parcelamento não é novação da dívida e não perde a natureza tributária. B. Improcedência da execução fiscal por iliquidez do título exequendo, pelo fato de a parte da dívida já foi paga. Não é esse o motivo, tá? C. O reconhecimento do direito apenas parcial à execução fiscal por parte do fisco em face da existência de saldo devedor do parcelamento. Pessoal, enquanto está no parcelamento, o crédito está suspenso. Se o crédito está suspenso, não é exigível. Não sendo exigível, não pode ser cobrado por enquanto, tá? Pelo menos não judicialmente. D. Carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Gabarito da questão número 90, letra D. Vamos lá para a questão de número 91, pessoal. José dos Santos ajuiza ação anulatória de débito fiscal após realizar o depósito do montante integral. Entrou com ação anulatória, mas fez o depósito do montante integral do crédito que busca anulação. Nesse sentido, é correto afirmar o quê? Pessoal, curiosamente, o mero fato de você entrar com ação judicial não suspende a exigibilidade, tá? Mas o fato de você fazer o depósito do montante integral suspende sim. Então, esse crédito aqui, ele já está com a exigibilidade suspensa, por quê? Por causa do depósito, não por causa da ação. É correto afirmar que A. O depósito prévio do montante integral é requisito de admissibilidade da ação ajuizada por José. Pessoal, não se admite essa exigência inconstitucional, tá? A exigência desses depósitos prévios como questão de admissibilidade de recurso ou de ação. Não pode exigir. B. O depósito do montante objeto da discussão judicial poderá ser levantado caso José dos Santos tenha seu pedido julgado procedente perante o juiz de primeiro grau. Perfeito. Fiz o depósito do montante integral. No final das contas, disse que eu tinha razão. Se eu tinha razão, para onde é que vai aquele dinheiro? Volta para mim, tá? C. O depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, bem como evita a fluência dos juros de mora e a imposição de multa. Deixa eu só salvar esses dois aqui, que esse aqui eu também não verifiquei erro não. O depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal,
bem como evita a fluência de juros e imposição de multa. Pessoal, olha, tá aqui, ele até não impede, ele nem impede a propositura de execução fiscal, só que ela vai ser suspensa, tá bom? D. Caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda Pública promover a execução fiscal para fins de receber o crédito que lhe é devido. Não, se ele vencer, ele vai simplesmente levantar o dinheiro em seu favor. Questão número 91, gabarito letra B. Questão de número 92, pessoal. A Fazenda Pública apurou que o fato gerador, bora lá, o fato gerador ocorrido em 12 de outubro de 2007, referente ao imposto sujeito a lançamento por declaração, não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Então, muita atenção aqui, ó. Sujeito a lançamento por declaração. Como é que eu calculo prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por declaração? Eu começo a calcular no primeiro dia do ano seguinte àquele que o lançamento podia ser feito. O fato gerador ocorreu em 2007. Quando é que o lançamento pode ser feito aqui, ó? Em outubro de 2007. Pode fazer o lançamento ainda aqui? Pode. Então, começa a contar quando? Começa a contar em 1º de janeiro de 2008, tá bom? Por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5 de 11 de 2012. Desculpa. Ele começa o prazo em 2008, mas vai até quando? Até 1º de janeiro de 2013, tá? 5 anos. O lançamento foi feito em 2012. Se foi feito em 2012, então está dentro do prazo, tá? Então, pelo menos decadência a gente não fala aqui. Tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9 de novembro de 2012, para pagamento em 30 dias. Não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública inscreveu em 5 de outubro de 2017 o débito em dívida ativa, tendo ajuizado a ação de execução fiscal em 8 de janeiro de 2018. Olha só aqui, ó. Constituição do crédito tributário, vou botar aqui do lado. Em 9 de 11 de 2012. Qual é o prazo máximo que ele tem para cobrar esse crédito aqui? 5 anos. 9 de 11 de 2017. A execução fiscal foi em 2018. O que é que acontece com essa execução fiscal? Ela está prescrita, tá? Assinale, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A cobrança é indevida, pois o crédito foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Não foi prazo decadencial. O prazo decadencial é o prazo para fazer o lançamento do crédito tributário. Qual foi o prazo para fazer o lançamento? Ele tinha até 1º de janeiro de 2013 para fazer o lançamento. Ele fez em 2012, então tá ok. Não houve decadência. B. A cobrança é indevida, pois já teria se consumado o prazo prescricional para propor a ação de execução fiscal. Gabarito letra B. C. A cobrança é devida, pois a inscrição em dívida ativa do crédito tributário suspendeu por 180 dias a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. Essa aqui está errada, eu já comento por quê, tá? Vamos ver o item D. A cobrança é devida, pois não transcorreram mais de 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a inscrição em dívida ativa. Primeiro, que a gente não tem esse prazo de 10 anos. Segundo, que a inscrição em dívida ativa não serve para contagem, tá? O que a gente vai contar? A gente usa para contar, pessoal? Primeiro, a gente tem 2 momentos de contagem, tá? Prazo decadencial é o prazo para fazer o lançamento, ok? E como é que a gente conta esse prazo? O prazo é de 5 anos. E aí, se o lançamento for de ofício ou por declaração, você conta esses 5 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte àquele que o lançamento podia ter sido feito. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Quando foi o fato gerador? Fato gerador em 12 de outubro de 2007. Pode fazer o lançamento ainda em 2007? Pode. Então começa a contar quando? Primeiro dia do ano seguinte, 1º de janeiro de 2008. Beleza. De 1º de janeiro de 2008, a gente conta 5 anos. Aí 2008, 2009, 10, 11, 12, 2013. O prazo para fazer esse lançamento, prazo decadencial, vai até 1º de janeiro de 2013, portanto. Beleza? Segundo momento é a contagem do prazo prescricional.
após a notificação do sujeito passivo, o poder público tem um prazo de mais 5 anos para fazer a execução. Não é para inscrever em dívida ativa, é para fazer a execução fiscal, tá? E aí vem o item C, que fala dessa suspensão por 180 dias. Pessoal, se você for abrir a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, está aqui, de fato, ela fala dessa suspensão por 180 dias. Só que a questão é a seguinte, ó, essa lei aqui se aplica a todas as outras dívidas do poder público. Ela não vai se aplicar para as dívidas tributárias, por quê? Porque em matéria de direito tributário, nós temos uma regra específica do CTN que não fala dessa suspensão. Então, ó, prescrição e decadência tributário, inclusive suspensão, né, da prescrição, CTN, tá? Ah, essa norma está aqui na Lei de Execução Fiscal, mas eu não vou aplicá-la. Por quê? Porque a Lei de Execução Fiscal ela é uma lei mais genérica, se aplica para todas as dívidas do poder público. O CTN é uma norma mais específica, se aplica só aos créditos tributários. Então, não existe no direito tributário, pelo menos a gente não aplica essa suspensão por 180 dias, tá? Gabarito 92, letra B de bola. Questão de número 93. Sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviços de limpeza, em dificuldades financeiras, não estava conseguindo realizar o pagamento dos tributos federais. Diante disso, ela se ofereceu à administração para realizar o pagamento dos tributos mediante prestação direta de serviços ou, alternativamente, transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. Pessoal, isso é questão básica lá do conceito de tributo. Então, o tributo não pode ser pago in natura, tá? Ele não pode ser pago com bens, nem por meio de serviços. Eu sou advogado, imagina só, não quero mais pagar imposto de renda, eu troco meu imposto de renda por eu virar advogado do poder público. Não posso fazer isso, tá, pessoal? Então, isso que a empresa está querendo fazer, deixar de pagar o tributo e, em troca, ficar, prestando serviços. No fundo, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo pagar o tributo com serviço. Tributo não é pago com serviços, tributo é pago em dinheiro. Tributo também não pode ser pago com entrega de bens. Tributo tem que ser pago em dinheiro. E aí a gente vai ter uma exceção, que é prevista no próprio CTN, que é a dação em pagamento de bens imóveis. Então, admite-se excepcionalmente o pagamento de créditos tributários pela dação em pagamento de bem imóvel, mas pela troca de serviços, né, não pode ser feito. Isso é o que os blogueiros gostam de fazer hoje em dia, né? Não quer pagar as coisas e aí troca por divulgação. Isso no direito tributário não pode ser feito, tá, pessoal? A respeito desse cenário, assinale a afirmativa correta. A. As propostas são inadmissíveis, pois os tributos somente podem ser pagos em dinheiro. Pessoal, a primeira de serviço é inadmissível mesmo, mas a segunda não. Dação em pagamento de bens imóveis tem expressa previsão no CTN. B. As propostas são admissíveis, falso, só uma delas é admissível, em razão do princípio da menor onerosidade. Não existe isso, tá, pessoal? C. A proposta de transferência do imóvel para a fazenda pública para pagamento de tributos é admissível por expressa permissão legal e é o próprio CTN que permite. Questão 93, gabarito letra C. D. A proposta de prestação direta de serviços para pagamento de tributo é admissível? Não. Prestação de serviço não pode servir para pagamento de tributo, ok? Questão 93, gabarito letra D de dado. Questão 94, 2018. João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal proposta no início do mesmo mês, então no início de janeiro, para pagamento de valores do IPTU referente aos anos de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU em referência aos dois exercícios foi lançado e notificado ao sujeito passivo em janeiro de 2009 e em janeiro de 2010. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos. O município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação dos lançamentos e o ajuizamento da execução fiscal. Pessoal, o que é que aconteceu? Em janeiro de 2010 e em janeiro de 2011, João recebeu o lançamento do crédito tributário de IPTU. Ou seja, em janeiro de 2009 foi constituído o IPTU do exercício de 2009
E em janeiro de 2010 foi constituído o IPTU do exercício de 2010. Só que esses dois fatos geradores aqui só foram cobrados, cadê? Em janeiro de 2016. Pode cobrar, pessoal. Aqui foi a constituição do crédito tributário. Um em 2009, outro em 2010. Qual é o prazo para fazer essa execução fiscal? O prazo prescricional são de 5 anos. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. Então, poderia ter feito essa cobrança judicial até quando? Até janeiro de 2015. Se fez em janeiro de 2016, está prescrita. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento apto a afastar a exigência fiscal. Item A. O crédito tributário está extinto em virtude da decadência? Não. Olha só. Quando é que foi o fato gerador? Em 1º de janeiro de 2009. Quando é que foi o lançamento? No mesmo mês de janeiro de 2009. Então, tinha um prazo de 5 anos para fazer esse lançamento. Fez em menos de um mês. Beleza, massa. Mesma coisa para 2010. Então, não decaiu. B. O crédito tributário está extinto em virtude do parcelamento. Aqui nem fala de parcelamento, né? João foi citado execução fiscal proposta no exercício do mesmo mês para pagamento dos valores do imposto do IPTU referente após ciência dos lançamentos não tomou qualquer providência, o município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação. Aqui nem fala de parcelamento, então está sem pé nem cabeça. C. A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em virtude da compensação. Pessoal, compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, certo? Eu tenho uma dívida com alguém e tenho um crédito em relação a essa mesma pessoa. Então, a gente compensa uma coisa pela outra. Compensa o débito com a dívida. E isso extingue o crédito tributário. D. O crédito tributário está extinto em virtude da prescrição. Perfeito. Ele foi constituído a tempo. O prazo decadencial foi cumprido, mas o prazo prescricional não foi cumprido, tá? Gabarito da 94, letra D de dado. Questão de número 95. A Agência Nacional de Petróleo, no exercício do poder de polícia, promoveu diligência no dia 5 de janeiro de 2010, junto à Sociedade Petrolíneos S.A., o que culminou na autuação desta por fatos ocorridos naquela mesma data. 5 de janeiro de 2010 ocorreu o fato. Encerrado o processo administrativo, foi aplicada multa nos limites estabelecidos na Lei de Regência. O respectivo crédito não tributário resultou definitivamente constituído em 19 de janeiro de 2011 e em 15 de outubro de 2015 foi ajuizada a pertinente execução fiscal. Com base nessas situações hipotéticas descritas acerca da prescrição no direito administrativo, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão é mais de direito administrativo do que de direito tributário, mas bora lá. Operou-se a prescrição para a execução do crédito considerando o lapso de 5 anos transcorrido entre a data de autuação e o ajuizamento. Pessoal, como não é crédito tributário, o que é que acontece? Suspensão por 180 dias. Aqui sim a gente aplica, tá? Não se operou prescrição para a execução do crédito, que pode ser cobrado pela administração federal a qualquer tempo, não, porque tem que obedecer o prazo prescricional. C. Operou-se a prescrição para a execução do crédito, considerando-se o lapso de 3 anos, não é de 3 anos, 5 anos. D. Não se operou prescrição para a execução do crédito, considerando-se o lapso de 5 anos entre a data de sua constituição definitiva e o ajuizamento da ação. Perfeito, gabarito, portanto, letra D de dado, tá, pessoal? Bora lá. Questão 96. A pessoa jurídica XX, procurando compreender os métodos de interpretação da legislação tributária a respeito dos casos de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário, consulta você como advogado. À luz do CTN, assinale a afirmativa que veicula tema sobre o qual é imperiosa a interpretação literal da norma tributária. Pessoal, basta você saber que o CTN diz o seguinte: as hipóteses de exclusão do crédito tributário interpretam-se literalmente. Basta você saber isso. E saber que anistia e isenção são as duas únicas formas de exclusão do crédito tributário. Como não tem isenção, sobra então a anistia. Questão 96, gabarito, letra A. Questão 97. Em 2007, a pessoa jurídica Y recebeu notificação para pagamento de débitos de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Em 2014, em 2007, recebeu a notificação, tá?
Em 2014, diante da constatação de que a contribuinte não havia apresentado qualquer impugnação nem realizado o pagamento, o município X ajuizou execução fiscal para a cobrança desses créditos. Olha só, ele foi notificado em 2007, não fez nada, em 2014 entrou com ação de execução fiscal. Pode, pessoal. Qual é o prazo? Prazo de 5 anos. Foi cumprido esse prazo de 5 anos? Não, não foi cumprido, tá? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tinha até 2012 para fazer essa cobrança, tá? Considerando os fatos narrados e as disposições da Lei 6.830, o juiz, ao analisar a inicial da execução fiscal proposta pelo fisco, poderá de ofício reconhecer e decretar a prescrição somente depois de ouvida a Fazenda Pública. Pessoal, de fato, lá nessa lei, tem isso, dizendo que ele só pode reconhecer essa prescrição depois de ouvida a Fazenda Pública. Só que, como prescrição é matéria de ordem pública, o entendimento jurisdicional, pessoal, é de que não precisa fazer essa oitiva, tá? B. Poderá de ofício reconhecer e decretar a prescrição somente depois de ouvida a Fazenda Pública e o contribuinte? Não precisa ouvir, na verdade, nenhum nem outro. C. Poderá decretar a prescrição de ofício independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública. Perfeito, gabarito, letra C. Lá na lei até traz essa oitiva, tá? Da Fazenda Pública. Só que a interpretação dos tribunais é o quê? Precisa ouvir, pessoal. Se claramente houve a prescrição, o que é que essa Fazenda Pública vai poder argumentar? Não houve a prescrição. Se o juiz bateu o olho e viu que claramente está prescrito o crédito tributário, então não tem o que fazer. Ele pode, de ofício, é matéria de ordem pública, prescrição, ele pode e deve declarar de ofício, tá? 97, portanto, gabarito letra C. Questão de número 98. Determinado contribuinte verificou a existência de débitos vencidos de imposto sobre a propriedade territorial urbana e da taxa de coleta de lixo com o município. Os dois tributos são relativos ao ano calendário de 2012 e se referem ao imóvel onde reside. O contribuinte pagou ao município um montante insuficiente para a quitação de ambos os tributos. Então, pessoal, essa questão é muito curiosa porque ela diz o seguinte, ó. Ele tinha débito de IPTU e de taxa. E ele pagou um valor insuficiente para quitar os dois. Pergunta, qual desses aqui será quitado primeiro? Então, bora lá. Diante de tais débitos, a autoridade municipal recebeu para pagamento, vai determinar, item A, determinará primeiramente a imputação do pagamento à taxa e posteriormente ao imposto. Perfeito. B, determinará o pagamento na ordem decrescente dos prazos prescricionais. Isso aqui é errado, tá? Para ordem decrescente do valor, mais ordem crescente do prazo, tá? Então, olha só, aquele que for o valor mais alto vai ser pago antes, aquele que tiver o valor mais baixo vai deixar para ser pago depois, porque em tese o prejuízo seria menor. Em relação à prescrição, aquele que está com prazo menor, ou seja, aquele que está mais perto de prescrever, vai ser pago primeiramente, tá? Então, em relação à prescrição, prazo crescente, em relação a montante, prazo decrescente. Item D, determinará primeiramente a imputação do pagamento ao imposto e posteriormente em relação à taxa. Pessoal, primeiro paga a taxa, depois o imposto. A regra é que se utilize essa ordem, porque a taxa é um tributo que tem destinação específica, tá? A arrecadação da taxa tem destinação própria. Se faltar um pouquinho de um imposto, isso pode ser compensado com o recolhimento de outros impostos, tá? Mas em relação à taxa, como o valor arrecadado com a taxa já tem uma destinação própria, seja para prestar o serviço, seja para exercer o poder de polícia, seria um pouco mais gravoso o descumprimento dessa obrigação, tá bem? Então, primeiro paga a taxa. Questão 98, letra A de gabarito. Questão 99. A expiração do prazo legal para lançamento de um tributo, sem que a autoridade administrativa fiscal competente o tenha constituído, caracteriza-se o quê? Olha só, perdeu o prazo legal, sem que a autoridade tenha constituído o tributo. Não é remissão, que remissão é perdão. Prescrição, prescrição é cobrança judicial, é o prazo que tem para entrar com a ação de execução fiscal. Transação é uma negociação, também não, só sobra a nossa decadência. E no direito tributário é muito tranquilo diferenciar prescrição e decadência. Prescrição é o prazo para entrar com a execução fiscal. Decadência é o prazo para constituir o crédito tributário. E como é que constitui o crédito tributário? Por meio do lançamento, ok?
Questão 99, gabarito letra C. Centésima questão do nosso curso. Bora lá. Segundo o CTN, o que é a remissão? A gente acabou de falar, né? Remissão é o quê? Perdão judicial, perdão legal da dívida. Item A. É uma modalidade de extinção do crédito tributário, ok. Consiste na liberação da dívida por parte do credor, ok. Respaldada em lei autorizativa, ok. B. Perda do direito de constituir o crédito em decurso do prazo. Perda do direito de constituir, isso o nome é decadência. C. É uma modalidade de exclusão do crédito tributário, falso. Uma modalidade de extinção do crédito tributário. D. É uma modalidade de extinção do crédito tributário, ok. Em razão de compensação, falso. Se há compensação, a extinção é a própria compensação. Existe uma espécie específica de extinção do crédito tributário chamada de compensação, tá? Portanto, centésima questão, gabarito, letra A. Centésima primeira. No que se refere à prescrição e à decadência do direito tributário, assinale a opção correta. Item A. A citação válida do devedor em ação de execução fiscal interrompe a decadência tributária. Pessoal, decadência é para lançar, é para constituir o crédito tributário. Se a gente fala em ação de execução, a gente está falando de prazo prescricional, tá? Item B. A Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 anos, até aqui ok, contados do fato gerador para cobrar créditos tributários. Não é 5 anos do fato gerador. Para a cobrança, são 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário. Essa constituição definitiva se dá como? Se dá por meio do lançamento. C. A prescrição nunca se interrompe. Falso. A decadência não se interrompe, mas a prescrição se interrompe sim. Exemplo, pedido de parcelamento. Pedido de parcelamento, você reconhece a dívida, então interrompe o prazo prescricional, tá? D. Para os tributos sujeitos a lançamento por declaração e de ofício, o direito da Fazenda Pública de constituir seu crédito tributário, o direito de lançar, extingue-se em 5 anos, ok? Contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento podia ter sido efetuado. Pronto. Essa é a regra geral para a contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento de ofício e declaração, tá bom? E aqui a gente entra na parte de exclusão do crédito tributário. Bora lá, pessoal. Questão de número 102. O Estado Y concedeu em 2018, por iniciativa própria e isoladamente, mediante uma lei própria, uma lei ordinária estadual, isenção fiscal do ICMS a um determinado setor de atividade econômica como forma de atrair investimentos para aquele Estado. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão extremamente interessante. Esse tipo de assunto aqui costumava cair em segunda fase de direito tributário, tá? Mas em 2019, no 30º exame, trouxeram isso para a primeira fase e muita gente acabou se confundindo e errando, porque realmente não é um tema típico de primeira fase, tá? Mas bora lá, é bem tranquilo. Pessoal, para conceder isenções fiscais, em regra você precisa de quê? De uma lei ordinária. Então, a priori, isso aqui estaria correto, tá? Determinado ente é competente para instituir o tributo, quer conceder um benefício fiscal e concede por meio de lei ordinária. A priori, beleza. Só que em relação ao ICMS, a gente tem uma pequena chatice. Existe, pessoal, uma lei complementar, certo? Que diz que os benefícios fiscais do ICMS somente podem se dar mediante ajustes do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário. É um órgão que reúne representantes de todos os estados e do Distrito Federal e mais um representante da União que vai presidir essa instituição, tá? E aí, por meio do CONFAZ, esses entes sentam, dialogam, fazem convênios para definir se vão ou não conceder benefícios fiscais no âmbito do ICMS. O próprio Estado, por conta própria, não pode conceder benefício fiscal, tá? Porque isso geraria, em tese, uma guerra fiscal. É como se essa guerra fiscal fosse cada Estado buscando diminuir ou conceder mais benefícios para atrair investimentos para a sua localidade. E com isso abrindo mão de importantes receitas que podiam ser investidas em áreas estratégicas do Estado, né? Saúde, educação, essas coisas. Para evitar essa guerra fiscal, só podem conceder benefícios fiscais de ICMS por meio do CONFAZ. E aí o gabarito já acaba sendo o item D, que é o único que fala de CONFAZ, mas a gente vai comentar todos os outros para vocês entenderem melhor, tá? Item A. É suficiente lei ordinária estadual? Não, não é suficiente. Por quê? Porque tem que ser convênio do CONFAZ.
para a concessão de tal isenção por se tratar de tributos de competência estadual. Ele é até tributo de competência estadual, ICMS, mas ele, nesse caso específico não pode ser concedido o benefício fiscal por meio dessa lei ordinária. Precisa ser por meio de convênio do CONFAS. B. Ainda que se trate de tributos de competência estadual, somente por lei estadual complementar, falso. Pessoal, isenção fiscal, nas outras hipóteses que não seja de ICMS, pode ser concedida por lei ordinária sem problema, tá? C. A lei ordinária estadual pode conceder tal isenção de ICMS, desde que condicionada a uma contrapartida do contribuinte beneficiado. Falso. Primeiro, que não necessariamente precisa contrapartida, e lei estadual não pode, por conta própria, conceder esse benefício, tá? Somente por meio de, cadê? Deliberação dos estados e do DF, do CONFAS, e essa deliberação é formalizada por meio de convênio, tá? Convênio. Questão 102, portanto, gabarito D de dado. Questão de número 103. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassem 70 metros quadrados. Então, olha só. Em 2014, ele deu isenção de IPTU aos proprietários cujos imóveis não ultrapassem 70 metros quadrados. João possui um imóvel nessas condições e procura seus serviços como advogado para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos instituída pelo município por meio de lei publicada em junho de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Então, olha só, pessoal, que situação interessante. Veio uma lei e deu isenção de IPTU. E aí o cara quer saber se essa isenção de IPTU ela se estende também para as taxas. E em regra, se estende? Em regra, não. Só vai dar isenção para essa taxa se a lei expressamente disser essa taxa também está isenta. Ou então a própria lei que instituiu a taxa fizer essa referência, tá? Mas uma isenção concedida para um tributo, para um tipo de tributo, não vai se estender para outro tipo de tributo, tá? A. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Falso. Pessoal, tranquilo, né? Isenção de IPTU é isenção de quê? De IPTU. Acabou-se. A taxa é um outro tributo, totalmente independente. Só vai ter isenção da taxa de coleta se houver norma específica trazendo isenção para essa taxa de coleta. B. João não deve pagar a taxa porque, sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida. Isso aqui não faz o menor sentido em nenhum aspecto, tá? Primeiro, porque ele tem que pagar a taxa. Segundo, porque, sendo uma lei posterior, ela estaria abrangida pela lei anterior. A lei posterior não revoga a lei anterior, certo? Então, tem vários erros nesse item B. C. João deve pagar a taxa de coleta porque a isenção só é extensiva às contribuições de melhoria instituídas pelo município. Pessoal, a isenção, em regra, não é extensiva a nenhum outro tributo. Em regra, tá? João deve pagar a taxa de coleta porque, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Perfeito. Por que tem aqui salvo disposição de lei em contrário? Porque é lógico que pode vir uma outra lei concedendo isenção para essa taxa, não pode? Pode, não tem problema nenhum. Agora, no silêncio, não posso pegar uma isenção de um IPTU e tentar encaixar numa taxa. Ok, pessoal? Questão 103, portanto, gabarito letra D. Questão de número 104. O Estado E publicou a lei número 123, instituindo a anistia. O que é a anistia? A anistia é a exclusão do crédito tributário. É o perdão da multa, tá? É a dispensa do pagamento da multa. É relativas às infrações cometidas em determinada região do seu território, em função de condições a ela peculiares. Diante desse fato, o contribuinte C apresentou requerimento para a concessão da anistia, comprovando o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Veio a anistia e disse, olha, quem preencher esses requisitos tem direito. Aí o cara chegou lá e apresentou requerimento da anistia, comprovando o preenchimento dos requisitos. Após efetivada a anistia, por despacho da autoridade administrativa, verificou-se o descumprimento por parte do contribuinte das condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da anistia de ofício. Diante da situação, assinar a afirmativa correta. Pessoal, pode fazer isso? Pode revogar uma anistia? Pessoal, muito simples, olha. A lei dizia, para você ter direito a essa anistia, você tem que preencher esses requisitos. Se o cara não preenche os requisitos, ele vai ter direito à anistia? Claro que não. Então, se foi concedida irregularmente a anistia, porque ele não cumpriu os requisitos, ela naturalmente tem que ser revogada.
Item A. A anistia instituída pela Lei 123 é inviável, pois a anistia deve abranger todo o território da entidade tributante. Falso, pessoal. Eu posso dar moratória só para um território específico, eu posso dar remissão só para um território específico, posso dar isenção só para quem está num território específico e posso dar anistia também só para quem está num território específico, tá? B. Não é possível a revogação da anistia, pois o preenchimento das condições por parte do contribuinte gera um direito adquirido. Não gera direito adquirido porque justamente ele tem que preencher os requisitos. E se ele deixa de cumprir os requisitos, em qualquer momento, ele vai perder esse benefício, tá? C. A anistia instituída pela Lei 123 é inviável, pois a anistia somente pode ser concedida em caráter geral. O que é que seria uma anistia de caráter geral, pessoal? Seria quando ele não traz requisitos, tá? Quando ele não traz condições e requisitos. Se fosse uma anistia simplesmente trazendo, todo mundo a partir de agora está anistiado, sem exigir nenhuma contrapartida, sem exigir nenhuma condição, nenhum requisito, isso seria uma anistia geral. Mas a anistia, do mesmo jeito que a isenção, ela pode ser geral ou pode ser individual. Quando é que ela é considerada individual? É quando ela traz condições e requisitos. Beleza, pessoal? Sobrou o quê? Item D. É possível a revogação da anistia, ok? Pois o despacho da autoridade administrativa efetivando não gera direito adquirido. Correto. Por que não gera direito adquirido? Porque você tem que preencher os requisitos. No momento que você deixar de cumprir os requisitos, você perde o direito dessa anistia. Ok? Questão 104, gabarito, letra D. Questão de número 105, pessoal. Prefeito de determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos. Então, olha só, o prefeito deu isenção de IPTU por prazo certo, 10 anos, a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimento nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Então, isso aqui é uma chamada isenção por prazo certo e também uma isenção onerosa, porque exige uma contrapartida do sujeito passivo. Exige que o sujeito passivo faça esse investimento, ok? Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Item A. É possível que o município institua isenção por meio de decreto? Falso. A isenção, do mesmo jeito que a moratória, deve ser concedida por meio de lei. A exceção é aquela isenção lá do ICMS, que vai ser concedida por meio de convênio. B. Tal isenção constitui caso de suspensão da exigibilidade daqueles créditos tributários. Pessoal, suspensão não. A isenção vai ser o quê? Uma exclusão da exigibilidade, tá? Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU. Perfeito. A isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer tempo. Pessoal, isenção onerosa, que exige a contrapartida, e por prazo determinado, não pode ser revogada a qualquer tempo, tá? Imagina só, o prefeito do município do interior oferece uma isenção para uma empresa que foi instalar uma grande fábrica lá para gerar muito emprego, muita renda, muita tributação, enfim. A empresa se instala, no outro dia o cara quer revogar essa isenção. Será que ele poderia fazer isso? A empresa não teve um custo para instalar? Então pronto. Não pode revogar. Isenção por prazo certo e onerosa não pode ser revogada a qualquer momento. Questão 105, gabarito letra C. Questão número 106. A pessoa jurídica X foi contemplada com isenção do IPTU, do imóvel utilizado para suas atividades comerciais. A referida isenção foi concedida pelo prazo de 5 anos, ou seja, prazo certo, sob a condição de que seja utilizado para a produção de artesanato regional. Com base no caso apresentado, sobre a referida isenção, assinale a afirmativa correta. Item A. Ela pode ser suprimida por meio de lei a qualquer tempo, ainda que o contribuinte atenda à condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. Pessoal, condição onerosa por prazo certo não pode ser revogada a qualquer tempo. Então o item A está errado. B. Não poderá ser suprimida no prazo de 5 anos, caso o contribuinte cumpra a condição de se utilizar do imóvel para a produção do artesanato. Se ele preenche os requisitos, então ele tem direito adquirido a essa isenção. C. Não poderá ser suprimida pelo prazo de 5 anos, ainda que o contribuinte utilize o imóvel para a realização de atividades diversas da produção de artesanato. Pessoal, se é requisito da isenção que ele utilize, para a produção de artesanato, se ele não preenche esse requisito, ele vai ter direito à isenção? Claro que não. D. Poderá ser suprimida por decreto? Não, tá?
Pessoal, decreto não é suficiente para legislar sobre, para definir, né, para dispor sobre isenção. Precisa de lei, pelo menos lei ordinária. Questão 106, gabarito, portanto, letra B de bola. Questão de número 107. A União concedeu isenção pelo prazo de 5 anos da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, para as indústrias de veículos automotores terrestres que cumprissem determinadas condições. Sobre essa isenção, é possível afirmar o quê? As indústrias de aviação podem requerer o benefício, pois a norma que concede isenção deve ser interpretada extensivamente. Pessoal, falso. Norma de isenção, a gente já viu, exclusão do crédito tributário, tanto isenção como anistia, interpretação literal. A União poderá, a qualquer tempo, revogar ou modificar a isenção. Isenção por prazo certo não pode ser revogada. C. A isenção da COFINS pode ser concedida mediante decreto, desde que a norma seja específica. Novamente, não. Para conceder isenção, preciso de lei. Sobre o item D, as indústrias de veículos automotores não estão dispensadas do cumprimento das obrigações acessórias, pois elas são independentes da existência da obrigação principal. Perfeito. No direito tributário, é possível sim existir uma obrigação acessória, ainda que não tenhamos a obrigação principal correspondente, tá? No direito civil isso não existe, né? No direito tributário temos sim. A obrigação acessória pode existir mesmo que não haja obrigação principal. Questão 107, gabarito, letra D. Questão 108. Assinale a opção correta no que se refere à exclusão do crédito tributário. Item A. A anistia não pode ser concedida em caráter geral. A gente acabou de ver que ela pode ser geral ou pode ser individual, tá? B. A lei tributária que concede isenção deve ser interpretada restritivamente. Pessoal, eu vou deixar essa aqui por enquanto. Se não achar nada melhor, a gente volta para ela. C. A anistia dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Não, pessoal. Isenção e anistia dispensa a obrigação principal, mas a acessória continua existindo, tá? O que é a principal? Pagar. O que é acessório? Fazer ou não fazer. D. A isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições pode ser revogada por lei? Não pode, por quê? Condição, isenção por prazo certo ou onerosa, não pode ser revogada. E aí eu volto para cá, só sobrou o item B, eu vou marcar por eliminação, mas ela não é o mais correto, porque ela fala aqui, ó, interpretação restritiva. O CTN não fala de interpretação restritiva, o CTN fala de interpretação literal. E tem uma pequena diferença entre interpretação literal e interpretação restritiva. Eu gosto de colocar isso para meus alunos com o seguinte exemplo. Existe uma lei, exemplo real, tá? Existe uma lei que confere isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de quem possui cegueira. Então, se o cara é cego, ele não precisa pagar imposto de renda sobre a sua aposentadoria. Beleza. E aí surgiu a seguinte questão. Precisa ser cego dos dois olhos ou basta ser cego de um olho? A lei só fala cego. Se fosse fazer uma interpretação restritiva, não bastaria qualquer cegueira, teria que ser uma cegueira binocular, teria que ser cegueira nos dois olhos. Só que como é feita a interpretação literal, a jurisprudência do STF é qual? O cara que tem cegueira num olho só, cegueira monocular, tem direito a essa isenção. Por quê? Porque a lei só fala cegueira. A lei não fala se é cegueira dos dois olhos ou de um olho só, tá? Então, muita atenção. O CTN fala a interpretação literal para essas isenções, tá? Aqui a gente só marcou essa restritiva por falta de outra opção melhor. Questão 108, item B. E aqui, pessoal, garantias e privilégios do crédito tributário, certo?